Legal, galera, começando mais um Bola na Rede, estamos invadindo a sua madrugada desta segunda-feira. Hoje tem muita coisa legal no programa, vou mostrar o Juarez Soares, que daqui a pouquinho vai falar muito. Mas antes, vamos começar com o líder do campeonato. O São Paulo venceu o Vasco e passou o Flamengo e é líder do Brasileirão, vamos ver. O São Paulo recebeu o Vasco para tentar assumir a liderança do Brasileirão. E começou com tudo, hein? Logo no primeiro minuto, Militão, que fez a sua despedida do tricolor, tocou para a área e o Rojas, meio sem querer, abriu o placar. Mas o time carioca quase empatou nessa cabeçada do Ricardo. Diego Souza recebeu o lançamento, brigou com o zagueiro, mas não conseguiu finalizar como queria. O Everton, por muito pouco, não fez de cabeça. Também pelo alto, o Bruno Alves assustou o Martin Silva. Andrei levou perigo ao gol São Paulino. Na volta do intervalo, Giovanni Augusto meteu um bolão para o Iago Pikachu, que só tirou do Sidão, 1-1. E a partir daí, o Vasco dominou o jogo, né? O Andrei tentou. O Sidão bateu roupa no chute do Pikachu. E o Giovanni Augusto tirou tinta na trave. Que sempre, quando você recebe um gol, impacta. Nós estávamos líder, recebemos o gol, ficávamos outra vez na segunda posição. E tem um tema emocional que pode afetar a todos. Foi um golpe. E aí, Vasco, o que acontece? Vasco cresceu e controlou por uns minutos e nós estivemos um pouco perdidos. Aí o Aguirre resolveu mudar. Tirou o Diego Souza e o Nenê e colocou o Trellis e o Gonzalo Carneiro. E não é que deu certo? O Trellis arranjou ótimo passe para o Everton, que brigou com o adversário pela bola e cruzou para o colombiano balançar a rede. 2-1. Tem dia que os 11 que começam jogando não vão conseguir resolver o que tem que ser resolvido e a gente, como eu digo sempre, tem um grupo forte que outros vão entrar e vão dar conta do recado. E demonstramos que o São Paulo tem um grupo muito forte, né? Quem entrou acabou decidindo o jogo. Festa dos mais de 53 mil torcedores no Morumbi. O tricolor é o novo líder do Brasileirão. O jogo teve festa, teve despedida, foi o último jogo do Militão com a camisa do São Paulo. Pode soltar em tela cheia, por favor, Luiz, para o pessoal de casa poder ver. Ele acabou se despedindo, vai para o Porto por 17 milhões de reais. Vai fazer muita falta para o São Paulo. O Militão era um jogador importante, Juarez? Ele é um jogador importante, ele resolveu o problema da lateral direita do São Paulo, que é uma coisa que estava incomodando o São Paulo há muito tempo, não é? Mas não é que ele vai sair e amanhã... Segunda-feira, às 3 horas, o dólar baixou. Uhum. Não vai baixar o dólar, não vai acontecer nada. Não vai mudar muita coisa, vai ter peça de reposição. A conta de luz continua subindo do mesmo jeito, mas o São Paulo tem gente para pôr na lateral direita. Ele que vá com Deus e seja feliz. Portugal é só o entreposto. É que nem certo. A Holanda, põe lá para depois vender. Para depois vender. Vamos soltar os gols do São Paulo, que eu quero saber do Juarez Soares. Por favor, o Luiz Macedo vai soltar pra gente. Juarez Soares, o São Paulo hoje, para você, é o grande candidato para ganhar o título? Pois o Trellis, ele faz gol. O primeiro gol é até um gol meio que na sorte por causa da falha do zagueiro do Vasco, como vocês estão vendo aí. Quer dizer, tá dando tudo certo para esse time do São Paulo ser o campeão do Brasileirão? Tá dando tudo certo pro São Paulo. Não significa que é o grande favorito para ser campeão. Então, vamos mostrar a entrevista do técnico Aguirre depois da partida, falando exatamente sobre as chances do São Paulo de conquistar o título. Vamos ver. O importante não é, hoje estamos em agosto e eu quero a liderança em novembro, que é difícil porque tem muitos jogos difíceis. Então a única coisa, eu sempre falo o mesmo, mas gosto de repetir porque é a mesma coisa que falo para os jogadores. Ninguém fala de título, ninguém fala de favorito, ninguém fala de nenhuma coisa dessa. A única coisa que falamos é vamos a trabalhar para ganhar o próximo jogo. E aí vamos vendo o que acontece. Não temos que ter essa pressão nas nossas costas, que agora São Paulo tem que ser favorito. Ninguém acreditava que São Paulo 2 meses atrás poderia estar nesta posição e agora também não tem que mudar tudo e agora ser um peso para todos nós. Vamos a fazer o possível para que São Paulo continue na liderança.
O Aguirre tá bem pés no chão. Juarez, o Aguirre é o grande responsável. Você vê que nós que conhecemos futebol falamos a mesma coisa. A mesma língua, tá certo. O Aguirre é o grande responsável por essa transformação de São Paulo? Não, eu acho que é um trabalho de conjunto. Evidentemente que ele é o chefe da comissão técnica, mas há também uma recuperação de preparação física no São Paulo. O São Paulo cansava, tentava manter um ritmo e não conseguia. Houve um preparo, um treinamento taticamente, ele mexeu no time. Os jogadores contratados, Diego Souza começou a jogar, Nenê começou a jogar, aquilo que se esperava, porque foi conversado com eles e tal. Então, dessa força de conjunto que o São Paulo ganhou, primeiro ele arrumou a defesa do São Paulo. Foi. Esse foi o artigo primeiro. Ele falou, não vamos tomar gol, se não fizer, não vamos tomar. Armou a defesa do São Paulo. Depois foi soltando os jogadores. A contratação do Everton foi uma tremenda contratação, porque realmente um goleador, um jogador perigoso. E o São Paulo manteve a consciência tranquila. Quando houve o problema do Nenê, não gostei de sair. Ele chegou e falou, garoto, calma. Tanto que tirou o Diego Souza. Você viu o que o Diego Souza falou no vestiário? Não, o São Paulo é assim mesmo, entra um, sai outro, vai lá e resolve. Quer dizer, o São Paulo está numa calmaria, né? É isso. Vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando. Olha, que alfinetada, hein? O Palmeiras jogou contra a equipe do América lá em Minas na estreia do técnico Luiz Felipe Scolari. O time estava bem reserva e o Palmeiras não conseguiu vencer. Vamos ver. O reencontro com um antigo conhecido. Filipão aí é um grande, maior treinador da nossa história e estamos confiantes na vitória aí. Bem-vindo, professor, de volta à sua casa. Mas também teve torcedor desconfiado. Confiante a gente tá, a gente espera que ele não erre, né? Que ele errou uns anos passados aí. Após 6 anos, ele está de volta. Luiz Felipe Scolari, mais uma vez em campo para dar início à sua terceira passagem no comando do time do Palmeiras. Do outro lado, o América Mineiro do técnico Adilson Batista, que foi jogador e estagiário de Filipão antes de começar a carreira. Amigos fora de campo, mas dentro das 4 linhas, o jogo começou disputado. Filipão preferiu colocar um time alternativo e a primeira chance de gol veio aos 15 minutos. Troca de passes dentro da área, mas a defesa do Coelho se segurou. A resposta do América não demorou. Gerson Magrão recebeu na cara do goleiro, mas o Everton evitou o gol. Aos 24, o juizão deu pênalti para o Palmeiras. Jean foi para a cobrança, João Ricardo acertou o canto e defendeu o chute. Filipão estava agitado. O segundo tempo começou com o goleiro do América passando mal e precisando de atendimento médico, mas o camisa 1 seguiu no jogo. Na melhor chance do Coelho, Rui bateu colocado e a bola bateu na trave. A resposta do Palmeiras veio na jogada de Lucas Lima. Aí, Filipão começou a mexer no time. Tentou Bruno Henrique no lugar de Moisés, tentou Scarpa na vaga de Ioran e Daverson no lugar de Borja. Carlinhos teve a chance de marcar para o Palmeiras, mas terminou assim: América 0, Palmeiras 0. Nós não conseguimos o resultado que queríamos, que era a vitória, mas taticamente gostei muito da equipe. O próximo compromisso do Verdão é quinta-feira contra o Cerro Porteño, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Quando nós fomos contratados, nós falamos bastante sobre isso. E uma das situações que nós pensamos ao voltarmos a trabalhar no Palmeiras é que nós estamos disputando a Libertadores, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro em boas condições. E nos dá, com essa equipe que temos, com a estrutura que hoje o Palmeiras oferece, nos dá a condição de pensarmos em chegarmos à final de uma Libertadores vencendo e depois seguir até o Mundial. Obrigado a Patrícia Contaldi pela reportagem. Olha, vamos soltar em tela cheia, primeiro, o pênalti que foi dado a favor do Palmeiras, hein? Pode soltar aí para o pessoal poder ver, o Juarez também. Juarez, foi pênalti ou ele se jogou, hein? Não, foi pênalti. Foi? Pegou mesmo? O pênalti foi claro. Olha lá. O jogador do América chutou o tornozelo do jogador do Palmeiras. Deixou a bola lá, a bola ficou no mesmo lugar. Tá certo. E ele chutou o tornozelo, foi pênalti, claro. Agora, obviamente, né, Luizinho, que eu vou chamar a cobrança do Jean.
Não foi displicente o Jean na cobrança? Vamos soltar em tela cheia. Olha, Juarez. Olha a força que ele chutou a bola. Ele não foi displicente, não? Ele bateu muito mal, né? Você bater a meia altura facilita a defesa do goleiro. E uma coisa também que isso aí não tem solução, o goleiro do América se mexeu. Ele deu um passo para frente e saiu para o lado direito. O juiz viu, todo mundo viu, mas ninguém manda voltar. Então isso já se estabeleceu, que todo goleiro para pegar um pênalti ele tem que dar uma mexidinha. E mexeu e ninguém manda voltar. Ninguém tem coragem. Além do que, aí, por exemplo, houve invasão da área. E houve mesmo. Houve 2 invasões de verdade. área. Olha lá. Tinha que ser mandado voltar, mas ninguém manda. Ninguém manda. Olha, inclusive o técnico Luiz Felipe Scolari colocou time reserva tentando preparar o time para o jogo contra o Cerro Porteño na Libertadores. Acertou o Filipão na estreia dele colocar um time completamente reserva? O que me chamou a atenção na coletiva do Luiz Felipe Scolari é que ele deixou bem claro, para quem ouviu a coletiva, conhece noção de jornalismo, ele deixou bem claro, ele voltou para o Palmeiras porque o Palmeiras está disputando a Libertadores. Ele voltou para ganhar a Libertadores. O brasileiro ele vai deixar até de lado se for o caso. Esse negócio de Copa do Brasil, brasileiro, ele quer a Libertadores. Por quê? Porque ele viveu na Europa nos últimos 10 anos, ele esteve lá, ele sabe que o time ganhando a Libertadores vai disputar o final mundial da Copa da FIFA. E isso tem uma repercussão mundial, é por isso que ele voltou. Ele pouco está se lixando para as outras taças aí. Olha, daqui a pouquinho o desabafo do técnico Vanderlei Luxemburgo descascou contra a diretoria do Santos. Daqui a pouquinho você vai ver. Antes vamos falar do Corinthians, que jogou em casa contra o Atlético Paranaense. Teve alguns desfalques, é verdade, mas o time não conseguiu sair do 0-0. Vamos ver. De olho nas oitavas de final da Libertadores no meio de semana, o Osmar Loss poupou Fagner, Danilo Avelar e o Gabriel. A esperança corintiana era Romero, que vive ótima fase. Mas o Timão teve muita dificuldade de quebrar as linhas de marcação do Atlético Paranaense. Chegar ao gol adversário só com chutes de longe. Léo Santos e Pedrinho 2 vezes pararam no goleirão Santos. A equipe deles veio muito fechada. Mas a gente tentou com os dribles individual do Pedrinho, meu, do Carlos, indo pra cima, a gente finalizou, acho que faltou a gente caprichar um pouquinho ali na entrada da área pro último passe, pra gente poder criar, para poder fazer os gols. O Furacão também respondeu de longe, com Rafael Veiga dando trabalho pro Cássio. Nesse contra-ataque, Cirino ia sair na cara do gol, mas o Cássio estava ligadão na jogada. A equipe paranaense cresceu na partida, hein? O Cirino fez ótimo lance individual, o Henrique salvou o Corinthians e na sobra o Lúcio Gonzalez parou no bloqueio alvinegro. Na sequência, mais pressão, só que o Atlético parou na zaga adversária de novo. Que sufoco, meu. Tem que saber também da dificuldade do jogo, né? O Atlético Paranaense jogou muito bem, bem postado no campo. No segundo tempo, o Corinthians continuava tentando de longe. Romero assustou o Santos. Só que o Atlético era mais perigoso. E olha, se não fosse o Cássio, meu amigo, o camisa 12 fez pelo menos 3 boas defesas. Aí terminou assim, Corinthians 0, Atlético Paranaense também 0. Tem que enaltecer também, porque viemos de uma sequência de jogos muito pesada e, claro, o resultado não veio, mas também não tem que lamentar, porque esse 1 ponto também pode fazer a diferença lá na frente. O resultado, a equipe paulista não conseguiu entrar no G6. O Furacão segue na zona da degola. A torcida não gostou muito, não. Vamos soltar em tela cheia as defesas do Cássio. O Luizinho vai colocar pra gente. Juarez Soares, pro Cássio ter sido de novo o melhor em campo, ele que vive uma grande fase, é verdade, contra o Botafogo já pegou tudo, é porque o Corinthians jogou muito mal. E o Cássio, de novo, ajudou o Corinthians, foi o cara decisivo, fez a diferença, né? É um dos grandes goleiros do Brasil, tanto que teve na Copa do Mundo. Deveria ser o titular da Copa do Mundo? Não. Não? O outro rapaz entrou mudo e saiu calado. Vamos esperar ele jogar, porque ele foi pra Copa e não jogou. Vamos esperar ele jogar pra nós ver, né? Agora, o Cássio tá jogando e tá jogando muito. Tá em grande forma, realmente. É um goleiro que cumpre bem a sua missão ali no Corinthians.
Ele salvou o Corinthians, ele pegou, mas ele tá lá para isso, né? É claro, lógico. Ganha bem e recebe em dia. E bem. É o primeiro, ganha bem, é o primeiro que ganha. Pela fila, o goleiro sou eu, tá aqui o seu. Tá certo. Inclusive, E muitos garotos do Corinthians também jogaram. O Lois tem essa vantagem. Ele pega os jogadores que podem se revelar e está colocando para jogar, que é um caminho que o Corinthians está seguindo, né? Inclusive, o técnico Osmar Loss está fazendo rodízio porque o elenco não está tão bem assim. E já tem notícias de que o Corinthians estaria interessado no irmão do Romero, o Oscar Romero, e o atacante alvinegro falou sobre isso. Vamos ver. A gente tem esse sonho de jogar junto num time fora do Paraguai, né? A gente vai fazer agora 4, 5 anos que a gente não está jogando junto, então vai ser bem-vindo aqui no Corinthians, mas eu não sei de nada, o Andrés não falou nada, meu irmão também, mas a vontade dele sim é grande. Muito legal. Seria uma boa para o Corinthians trazer o irmão do Romero, Juarez? Seria uma boa, mas eu acho que o irmão dele, que é gêmeo, né? São gêmeos. Ele está jogando, eu acho que na China. E o que o goleador do Corinthians, o Romero, que está aqui, ganha num mês, o irmão dele ganha por semana. O Corinthians não tem bala para pagar um salário do jogador que vem da China. Não, nem de brincadeira. Não dá para comparar. Eu acho que o irmão dele ganha 2 milhões por mês lá. Aí é complicado mesmo. Olha, inclusive, o técnico Osmar Loss está fazendo esse rodízio por causa da maratona de jogos. E ele já avisou que vai priorizar campeonato. Vamos ver. O presidente do Corinthians, André Sanches, garantiu para o torcedor. Os adversários podem ficarem preocupados, que nós vamos continuar com o time competitivo. O problema é que o elenco ficou enfraquecido, hein? Foi só aparecer uma propostinha e ele já vendia. Foram embora Casim, Balbuena, Sid Clay, Michael, Juninho Capixaba e o Rodriguinho. Eu tenho que conviver com isso, cara. A janela tá aberta, o dólar é R$4 e... Se o jogador for aqui fechar com o jogador que quiser ir embora, não tem jeito. Por falar em dinheiro do exterior, surgiu a notícia de que o PSG já prepara uma proposta em euro pela joia alvinegra Pedrinho. Mas o atleta não quer sair. Quero continuar, quero ficar aqui, construir a minha história. Recompensar o carinho que a torcida tem por mim também. Minha cabeça está aqui no Corinthians, eu quero fazer a minha história aqui dentro. E para repor os que saíram, o Corinthians trouxe o lateral Danilo Avelar, os atacantes, o paraguaio Sérgio Dias e o brasileiro Jonathan Jesus, o volante Douglas e o meio-campista Arauz, comprado por 17 milhões de reais. Inclusive o chileno custou 2 milhões a mais do que o Corinthians recebeu pelo ídolo e artilheiro do time Rodriguinho. Então valeu a pena a troca? Eu não me envolvo muito nessas questões de quanto de valor foi pela saída de um ou pela chegada de outro. Eu acho que isso é um critério de avaliação da diretoria. Tá bom, ele pode não querer falar de valores, mas não tem como negar que com o elenco mais enxuto, a maratona alvinegra se tornou um problema. Tanto que o técnico Osmar Loss teve que sacar 3 titulares contra o Atlético Paranaense. O time entrou em campo sem Fagner, Danilo Avelar e Gabriel. Eles fizeram falta, viu? Porque a equipe criou pouco e não saiu do empate de 0-0 com o Atlético Paranaense. O motivo dos desfalques é que durante a semana o elenco saiu desgastado da vitória contra a Chapecoense pela Copa do Brasil. E o Loss já avisou que vai dar prioridade para o mata-mata do que para o Brasileirão. Se a gente tiver a necessidade por questões físicas, fisiológicas, técnicas, todos esses fatores que cercam o atleta para continuar mantendo um nível de rendimento de excelência, a gente possa optar por fazer isso no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato mais longo, não tem muita lógica a gente priorizar, ou melhor, descansar o jogador no mata-mata. E a tabela não vai dar trégua ao Timão, não, hein? Quarta-feira que vem vai até o Chile enfrentar o Colo-Colo pela Libertadores da América. Domingo viaja até Chapecó para pegar a Chapecoense pelo Brasileirão. E já pode ficar até pela cidade para pegar a Chapecoense de novo, só que pela Copa do Brasil. Resta saber se com essa maratona os jogadores vão se render ao cansaço ou vão conseguir dar conta do recado para cumprir a promessa do presidente. Juarez Soares, Osmar Loss, ele tá fazendo certo em poupar os jogadores pro Brasileirão, meio que largar a mão e focar na Libertadores e Copa do Brasil? Não, ele tá fazendo a mesma coisa que o técnico do Flamengo tá fazendo, que bota o time
reserva quando precisa, porque tem prioridade para fazer. A mesma coisa que o Grêmio já fez. Filipão está fazendo. A mesma coisa que o Filipão está fazendo. Quer dizer, todos os grandes clubes que estão disputando 3 campeonatos ao mesmo tempo, quer dizer, está disputando o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. Então, por necessidade, e hoje o equipamento da tecnologia da medicina esportiva mostra claramente, ó, esse tem condições, esse tem menos condições. Então, a preparação física, a comissão técnica fica à vontade para fazer as substituições por necessidade. Não é porque gostaria de fazer, é porque muitas vezes precisa fazer. É complicado mesmo. A equipe do Santos foi até o Rio de Janeiro e não saiu de um empate com o Botafogo. O Tony Vendramini vai trazer tudo pra gente. Manda ver, Tony. Botafogo e Santos, 2 dos maiores responsáveis pela história do futebol brasileiro. Os times de Garrincha e Pelé. Mas os tempos são outros, são mais duros. E agora, os 2 times entram em campo muito pressionados pelos resultados. Tecnicamente, o jogo deixou a desejar. Foram poucas chances. E em uma delas, o alvinegro carioca quase abriu o placar com Matheus Fernandes. Também pressionou com Léo Valência. E no início do segundo tempo, por pouco não marcou com Igor Rabelo. Mas o Santos equilibrou a partida. Só não abriu o placar porque Saulo fez milagre nas finalizações de Vitor Ferraz e Yuri Alberto. Os 2 times mostraram que os novos treinadores vão ter muito trabalho. E de quebra também arrumaram problemas para o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior. Foi neste lance, gol de Renatinho. Os jogadores do Botafogo comemoraram. Mas a arbitragem marcou o impedimento de Luiz Fernando e anulou o gol. Depois de muita reclamação dos jogadores do Botafogo, o árbitro confirmou o gol. Mas aí foi a vez dos jogadores do Santos pressionarem. No grito, eles levaram a melhor. E o árbitro mais uma vez voltou atrás. O jogo terminou empatado em 0-0. Há quase 2 meses o Santos não vence um jogo. A última vez foi aqui no Rio de Janeiro, diante do Fluminense, antes da pausa do campeonato para a Copa do Mundo. Desde então foram 4 empates, contando com este, 2 derrotas e uma troca de treinador. Esse empate hoje não era o que a gente queria, de jeito nenhum. Tem coisas a corrigir, tem muitas coisas, mas tiveram coisas boas também. Daqui a pouquinho uma reportagem especial sobre o Neymar, hein? Você vai ver tudo o que ele fez nessa volta do PSG, quando o PSG foi campeão. Agora, vamos soltar em tela cheia, como diz o Juarez Soares, este lance aí, que foi o lance do impedimento. Aí, Juarez Soares, o árbitro, primeiro ele não deu, depois ele deu o gol, depois voltou atrás. Foi uma palhaçada do que fez esse árbitro aí. Agora, estava impedido ou não estava impedido? Você sabe o que eu comprei? Olha lá. Aí o Botafogo foi prejudicado. Foi prejudicado? Foi, totalmente. O gol do Botafogo foi absolutamente legítimo, porque o jogador que estava impedido, Luiz Fernando, não participou do lance. O Renatinho, que fez o gol, saiu lá de trás, invadiu, passou pelo goleiro e fez o gol. O juiz fez uma lambança. Ele prejudicou o time do Botafogo. Olha lá, o centroavante ficou parado, quem fez o gol foi o que saiu lá de trás. É verdade. Não teve impedimento nenhum. E vou dizer uma coisa pra você, hoje eu comprei meia dúzia de carambola. Sabe o que é carambola? Sei. Então, carambola é uma fruta meio diferente. E eu acho que esse juiz, eu ia falar para ele vender limão na feira, mas limão é muito fácil de vender. Ele tem que vender a carambola na feira, porque para apitar ele não serve. Ele deu o gol, depois anulou, depois deu de novo, depois... Brincadeira. É paciência. Não, papelão. É paciência. Olha, gente, o Vanderlei Luxemburgo deu uma entrevista para uma rádio e ele estava revoltado e descascou contra a diretoria do Santos, que fez uma proposta para ele, ficou de ligar e não deu a mínima. Vamos ver. A informação que se tem é que você não chegou a acertar com o Santos porque você fez muitas exigências. É verdade isso? É só alguém provar. É que todo mundo fala, mas ninguém prova nada, cara. Eles falam muita bobagem. O Santos chegou aos 300 mil e eu falei, eu quero o contrato que eu fiz com o esporte. Eu quero o contrato que eu fiz com o esporte. O contrato que eu fiz com o esporte foi 400 mil reais. Eu era num patamar de 600, 700. Eu entendo que eu tenho que voltar ao mercado. E o Santos é uma possibilidade muito boa de mercado. Então eu propus ao Santos, olha aqui, eu quero ir, mas eu quero uma premiação porque eu acho que eu vou ganhar. Essa foi a proposta, eles foram embora para Santos e falaram que ia ligar. Me ligava. Estou esperando ligação até hoje. Acho que a única coisa que não ficou legal nesse sentido
não ter contratado o Cuca, não. Eles não terem me ligado e falar assim, ó, tua proposta nós não vamos chegar, não dá uma resposta, é uma falta de respeito, se reuniram comigo para uma coisa. Na resposta, não chegamos a uma coisa. Então não houve exigência nenhuma, só essa? Exigência de nada, só essa. Estou abrindo que eu nunca abri para ninguém, nenhuma exigência. Se o dirigente chegasse com um contrato de 400 mil e a proposta de conquista de campeonato, eu teria assinado o contrato com o Santos, só que não chegou. Ele só queria nos 300, não sei se ele ofereceu os 300 para poder não chegar, não quero saber quanto o Cuca quer ganhando, cada um ganha aquilo que merece, mas a verdade absoluta é essa, não tem outra verdade. Aí, palavras do Vanderlei Luxemburgo, o Santos desrespeitou o Vanderlei Luxemburgo? Da mesma maneira que procurou e ouviu a proposta dele, tinha que falar, aceitamos a sua proposta ou não. Muito obrigado, fica para uma próxima vez. Agora, o Vanderlei dos técnicos, eu continuo com a mesma opinião. Dos técnicos que estão aí, é o que sabe mais do que todos eles juntos. Já ganhou 5 campeonatos brasileiros. Aí, tá bravo o Vanderlei Luxemburgo. Olha, gente, vamos ver agora mais gols pelo Campeonato Brasileiro. Solta aí. Com apenas um titular em campo, o Grêmio venceu o Flamengo. E olha que o time gaúcho começou desperdiçando essa cobrança de pênalti com o Jael. Mas no final do primeiro tempo, o centroavante se recuperou e marcou de cabeça. No lance, o Jael ainda cortou o supercílio e precisou de atendimento. Já o Marinho, que estava inteirão, marcou o segundo do time da casa, para a alegria do técnico Renato Gaúcho, que deu nota máxima para a rapaziada. Tiveram nota 10. Nota 10 por tudo que eles fizeram. E eu volto a repetir. Eles não enfrentaram qualquer equipe, não. Eles enfrentaram o líder do campeonato, sem 3 ou 4 jogadores, que é sempre muito difícil, até porque eles têm um grande elenco. Sob o comando do técnico interino João Búrcio, o Vitória saiu na frente do Cruzeiro com o Neilton cobrando pênalti. O empate veio também de bola parada. Manuel subiu sozinho e de cabeça mandou para o fundo da rede. 1-1 final. Fluminense e Bahia também ficaram no 1-1 no Maracanã. De fora da área, Pedro, que é o artilheiro do campeonato, abriu o placar. A alegria durou pouco, até o Elber cruzar e o Edgar Júnior marcar de cabeça. No final, muita confusão. Assim que o árbitro encerrou a partida, Nilton do Bahia foi para cima do Ayrton do Fluminense, alegando que ele retardou o jogo ao não devolver uma bola. Teve muito bate-boca e empurra-empurra. Sinal de que ninguém gostou do resultado. Também deu empate entre Chapecoense e Sport. Ian tocou para o Wellington Paulista, que abriu o placar para Chapé. Já nos acréscimos do segundo tempo, quando tudo parecia resolvido, Carlos Henrique mandou no ângulo para o Leão. Final, 1-1. O Ceará ganhou do Paraná por 1-0 com este gol de Juninho Quixadá. Com o resultado, o time do Nordeste pula para a penúltima colocação e joga a equipe do Sul para a lanterna do Brasileirão. Agora vamos falar do Neymar, que voltou ao PSG, foi disputado lá na China. A final da Supercopa da França, né, entre PSG e Mônaco, o PSG goleou, mas o Neymar não ficou satisfeito, porque ficou boa parte no banco de reserva. Vamos ver. No vestiário, a cara do Neymar não era de muitos amigos, não, né? Dá uma olhada. Tem explicação. Ele começou o jogo no banco de reserva. Sem ele, o Di Maria assumiu a bronca e marcou o primeiro de falta. O técnico se empolgou, mas o Neymar não, viu? Apenas cochichou alguma coisa com o amigo Marquinhos. Aí o PSG ampliou com o Nkunku. E o brasileiro continuou ali, ó, sem dar um sorriso sequer. Até que aos 20 minutos do segundo tempo, o Neymar foi chamado para se aquecer. Ele correu, levantou as pernas. Enquanto se aquecia, o Timothy Weah, filho do Weah, fazia o terceiro do PSG. Comemoração em campo e fora só aquele aquecimento de chutar o ar e nada mais. Aos 30 minutos, até que enfim o Neymar entrou no lugar do Verratti. Em campo, o camisa 10 se esforçou pra caramba. Ajudou na marcação nesse escanteio. Passou pro Di Maria, que não soube aproveitar. Aí, ele pediu a bola e quando tentou a jogada individual, foi parado com falta. E sentiu a queda. Aí, o camisa 10 resolveu dar outro presentão pro Di Maria, que de novo vacilou. Para que ele não fizesse mais isso, a marcação em cima do brasileiro aumentou. Ele mal conseguia jogar. Já que tinha mais gente em cima dele, sobrou espaço pro Di Maria fazer o quarto. Assim que o jogo acabou, o Neymar cumprimentou o Di Maria meio caladão. Ele só se animou um pouco mais na hora da festa, né? Arriscou até falar francês e ainda molhou a galera. Depois subiu no palco para receber a medalha.
E não é que ficou analisando ela depois? Aí, claro, ele levantou a taça e subiu no Verratti na hora da volta olímpica. E é lógico que ajudou a molhar o treinador, né? Na volta a Paris, o brasileiro, que anda precisando melhorar a imagem dele, postou essa foto para mostrar ao mundo que retornou como campeão, hein, da Supercopa da França. Só uma informação, o Santos está interessado em 2 jogadores. Guerreiro pode ir pro Santos e Jonas também, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente o nosso tempo acabou, Bola na Rede fica por aqui. Juarez Soares, muito obrigado. Falou, semana companheiro. que vem estamos aí, por favor, levante devagar. Eu é isso aí, vamos embora, né? É, você viu como ele falou? Eu baixei o meu salário. Tchau, tchau, gente. Agora eu só quero 400 mil. Só.